Que privilégio, que honra e que responsabilidade. Se há uma conferência de responsáveis pelo futuro, já posso dizer para vocês que é uma grande responsabilidade estar aqui nessa noite. Amém? Mas estou muito feliz. Queria agradecer ao apóstolo Hélio, agradecer à pastora Zelinda, agradecer à equipe da casa. Posso confessar para vocês que eu fiquei constrangido até ontem chegar, receber bombom, falar que tinha um escudeiro. Falei, caramba, cara, que é isso? E eu fiquei constrangido mesmo. Mas estou muito feliz, gente. Muito feliz de estar aqui nessa noite. Espero não atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer sobre a vida de vocês. Espero só ser um canal que flui a vontade de Deus e aquilo que Ele quer transmitir nessa noite. E só colocando a Jéssica, quando veio dar uma palavra, eu acho que ela usou uma palavra que é chave para nós hoje. A palavra indignação. A palavra indignação é o primeiro passo no presente para quem quer ser responsável pelo futuro hoje. Se você não se indignar com as coisas desse presente, se você não se indignar com a sociedade que a gente vive hoje, se você não for indignado com a política que nós temos hoje, se você não for indignado com os jovens hoje, a forma com que as coisas estão, você não consegue nem ao menos ser responsável pelo futuro. A indignação é um primeiro passo e ela foi muito profética em usar essa palavra essa noite. Amém? Mas eu estava falando para vocês que é uma grande responsabilidade de estar ministrando. E, na verdade, quando eu vindo para cá, ontem, eu fui pensando sobre isso, de ser responsáveis pelo futuro. E quando eu usei isso e comecei a falar logo agora, no início da mensagem, é uma responsabilidade, porque eu não estou falando com qualquer tipo de jovem. Eu estou falando com os jovens do Ministério Sonho de Deus. E é totalmente diferente, viu, irmãos? Deus me falava que vocês estão numa outra estirpe, numa outra classe hoje. E eu não quero constranger nem um pouco os visitantes nessa noite. Vocês me perdoem, gente. Na verdade, vocês podem olhar para esses jovens aqui e olhar como referência de vida. Não fiquem constrangidos. E realmente vocês são a responsabilidade de falar para a vida de vocês. E eu posso olhar aqui, só no banco aqui na frente, olhar para a vida de um Gleison, olhar para a vida de um Marco, de um Léo, de um Caio, de um Felipe. Eu não vou citar da Jéssica, da Tamires. É outra classe de jovens que a gente tem falado. E eu posso falar isso para vocês, porque eu estava pensando sobre isso, e Deus me fazia recordar um pouco da minha vida. E eu recordei eu com uns 20, 22 anos, e eu posso falar para vocês que eu era uma boa pessoa, um bom jovem, vamos dizer assim. Uma pessoa que obedecia os pais, procurava obedecer no máximo possível, respeitava, honrava, mas em relação à maturidade em Deus, em relação ao entendimento de vida em Deus, era uma criança. 20, 22 anos, uma criança espiritual. E eu olho para pessoas com 16, 17, 14, 15 hoje, com um nível de maturidade no Espírito, em Deus. Vocês são outro tipo de... Recebam essa palavra. Amém? E diante disso eu queria liberar uma palavra profética de vocês nessa noite. Eu queria começar dessa forma. Ontem eu cheguei no culto, e no meio da palavra do apóstolo Hélio, eu estava sentadinho ali, e por um momento me deu um branco, como se apagasse, assim, eu não conseguia ouvir mais ele falar, não estava prestando mais atenção em nada, e me veio a imagem de um rinoceronte. Olhei para Deus, falei, caraca, eu não estou entendendo nada, cara. Olhei para aquilo, olhei um rinoceronte afiando o chifre numa árvore. E de repente a imagem mudou, era um alce, afiando o chifre numa árvore, mexendo, dando aquelas cabeçadas na árvore. E Deus me falava assim, fale para os jovens nessa noite, chifre é sinal de autoridade.
E quando eu via aquele chifre sendo afiado, é como se ele se descamasse, por trás de tudo aquilo surgiu um chifre muito mais forte, muito mais reluzente, muito mais poderoso. E Deus me falava assim: hoje os jovens entram num novo nível de autoridade na minha presença. E nesse mesmo momento, quando eu via isso, eu vi o rinoceronte roçando a carcaça dele. E aquela carcaça também caía e se desfazia, e por trás parecia uma muito mais forte, uma muito mais poderosa, uma muito mais rígida. E Deus me falava o seguinte: fale para os jovens que carcaça significa proteção. Que aquilo que os protegia antes, aquilo que os machucava antes, não mais vão ofender eles daqui para frente. Eles conseguem desenvolver uma nova proteção em mim, que aquilo que o machucava, aquilo que ofendia, não mais ia acontecer. E eu queria declarar isso para vocês nessa noite, sobre aquilo que Deus tem para construir. E é engraçado que eu fui falando sobre isso e falando com Deus, porque quando eu vim no culto, eu falei: Deus, eu quero ter algo fresco para passar para os jovens. Deus tinha me dado uma palavra semana passada, na escola de profetas. Quem que estava na escola de profetas na terça? E é uma palavra que Deus falou assim: não, você tem que falar isso de novo. Eu falei: Senhor, mas eu usei isso semana passada, eu vou falar a mesma coisa hoje. E eu estava achando que era algo comigo. Eu estava achando que eu que estava querendo forçar algo diante de Deus. Eu falei assim: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu não quero juntar as coisas que eu estou ministrando e ser da minha cabeça e liberar uma palavra. Só que Deus concluiu a mensagem de hoje usando a mesma palavra que eu disse na terça-feira passada. E Ele falou assim: não, é para liberar para os jovens. E eu liberei na escola de profetas semana passada, eu estava falando, quem esteve aqui, eu acho que vai relembrar, e eu queria liberar isso para vocês essa noite. Deus me trouxe a palavra remanescente. Ele falava o seguinte: nós somos um povo remanescente. Nós somos uma igreja remanescente. E Deus me trazia a vida de Ló. Quantos aqui conhecem a história de Ló? Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um rápido paralelo, não é isso que é a mensagem nessa noite, mas eu preciso deixar liberado também. Abraão, quando separou da sua terra e Ló ficou com a sua parte em terra, ele foi viver em Sodoma e Gomorra. E chegou um momento que Sodoma e Gomorra parecida com o que nós vivemos hoje. Um povo completamente destruído, uma sociedade completamente pecaminosa, uma sociedade completamente corrompida, podridão em todas as áreas que você pode observar. E Deus, do seu alto trono, chegou a Abraão e falou assim: não tem mais jeito, eu tenho que destruir aquela cidade. E Abraão clamou ao Senhor, falou assim: Pai, a história eu acho que vocês conhecem, se houver, tenha misericórdia, se houver ao menos 50 justos naquela cidade. E Deus falou assim: por você, Abraão, eu vou ter misericórdia. E ele não encontra 50 justos. E a palavra diz que Abraão clama por 45 justos, 40, 30, 20, até chegar só na família de Ló. E diz a palavra que Deus poupa a vida de Ló e a sua família. E quando eu estava na escola de profetas e Deus me falava sobre isso, Deus me falava muito forte sobre uma igreja remanescente nos dias de hoje. E Ló simboliza hoje para nós essa igreja remanescente. E vocês, jovens do sonho de Deus, pessoas, membros, corpo de Cristo que está aqui, nós somos essa igreja remanescente. E Deus olha para nós hoje, por amor a nós hoje, Ele vai poupar a nação brasileira de uma história muito pior. Então hoje, irmãos, entendam, nós somos um povo reservado por Deus, guardado por Deus. Nós somos um oásis em meio a um deserto. Amém? Então agora sim eu vou entrar na palavra de fato. E o tema da mensagem, é engraçado como Deus fala comigo. Normalmente, quando eu vou buscar alguma coisa, alguma palavra em Deus, Ele não me fala muita coisa. Na verdade, Ele me fala uma palavra.
e ele falou a palavra para mim, vitimização. E quando ele falou vitimização, eu falei, Senhor, o que é aquilo que o Senhor quer falar através disso? E na verdade Deus, no momento, Ele não me fala nada, e quando eu estou nos meus afazeres do dia a dia, vem uma enxurrada de pensamento, eu estou no banho, começa a vir até dor de cabeça, de tanta palavra que eu começo a receber, e aquilo começa a invadir a minha vida, assim, e eu começo a ter que anotar rápido para não me perder. E Deus me falava que um dos grandes problemas que nós vivemos hoje, como sociedade, como igreja, é a vitimização no meio do povo cristão, é a vitimização no meio da sociedade. E o que isso acarreta e o que isso levou diante da sociedade brasileira hoje, diante de uma igreja vitimista, de pessoas vitimistas, de homens e mulheres e jovens que se vitimizaram diante de longos anos, não se responsabilizando com aquilo que eram para assumir como um papel sobre essa terra, como um papel de transformação, como serem pessoas responsáveis pelo futuro. E eu estou falando de algo que não foi algo que começou agora. Aquilo que nós vivemos hoje, irmãos, como sociedade, é fruto de 12, 13 anos que nós temos de governo. Porque o governo aproveitou uma lacuna que existia no povo de Deus, que existia na igreja, e falou assim, eu vou tomar a lacuna, eu vou preencher isso e eu vou governar sobre os seus filhos. Eu vou governar sobre a vida de vocês. E nós estamos vivendo o caos que estamos vivendo hoje na sociedade por esse problema. Por encontrarmos dentro da igreja pessoas vitimizadas com a sua história, vitimistas, de não assumirem o seu papel na sociedade e não se responsabilizarem por aquilo que tinham que cumprir diante de Deus. E eu queria só passar para vocês o que é vitimização, fui procurar no dicionário. E a palavra diz assim, comportamento ou modo de se portar semelhante ao de uma vítima. Pessoa que sofre. Ninguém suportava a sua incompetência disfarçada de vitimização. Vocês entendem? Muitas das vezes a gente anula os nossos problemas e as nossas dificuldades, nós não assumimos os nossos erros, justificando a vida dos outros, ou responsabilizando a vida dos outros. Eu quero que vocês entendam que vitimização, vou ser bem claro, é transferência de responsabilidade. Quando nós transferimos uma responsabilidade que era nossa, que deveria ser nossa, nós repassamos isso a outra pessoa, transferimos aos nossos pais, transferimos a Deus, transferimos ao governo, transferimos aos professores, às escolas, nós estamos nos vitimizando diante de algo que era para nós assumirmos como papel de transformação diante da sociedade. E eu posso falar isso para vocês com um pouco de propriedade sobre isso. Porque se tinha alguém que poderia se omitir, e que se omitia na vida, grande parte da minha vida, era eu. Era muito confortável para mim, irmãos. Eu vou falar para vocês com toda sinceridade. Eu cresci com o apóstolo Cristiano sendo ungido evangelista e pastor muito novo. E como eu tenho diferença de idade dele, eu vi... Sempre essa brincadeirinha da idade, né? Mas assim, eu crescia sempre observando a vida dele. E para mim, olha que confortável que era, irmãos. Eu sentava na minha cadeirinha no banco da igreja e admirava a vida do meu irmão ministrando. E como se não bastasse, meu pai e minha mãe foram consagrados ministros. Daí eu quase girava o manto já. Não precisava fazer mais nada. E ficava tranquilo no meu lugarzinho, sentava lá no fundo. Olha que bênção, cara. Meu pai, meu irmão pastores, meu irmão apóstolo, vou ficar no meu canto tranquilo. Mas chega uma hora nas nossas vidas, irmãos, que o cerco aperta, sabe? O cerco aperta diante de Deus porque não se trata mais de nós. Não se trata mais da sua vida pessoal, não se trata mais daquilo que você quer, daquilo que você sonha. E quando eu casei, tive meus filhos, eu falei assim, essa vidinha não dá mais, cara. É necessário posicionamento de homem. É necessário hombridade, sabe? Sabe o que muitos homens perderam na casa de Deus, irmãos? Mulheres que têm que assumir o papel dos homens dentro de casa. Mães que têm que fazer, às vezes, o papel porque o homem não assume o seu papel dentro de casa, de marido, de cuidador,
daquele que zela pela casa. E isso foi algo que foi crescendo dentro de mim. E eu vou falar para vocês com toda sinceridade, eu nunca sonhei na minha vida em ser ministro, nunca. Eu poderia até falar para vocês, eu até passei bem longe disso. Mas eu sei daquilo que Deus tem. E como eu disse para vocês, não se trata mais de mim. Se é algo que foi preparado por Deus, eu tenho que assumir a minha responsabilidade hoje. E eu tenho que estar apenas disponível. E eu quero falar isso para vocês. Hoje, vocês têm que ter pelo menos o entendimento de ter a responsabilidade de assumir pelo menos as pequenas coisas na sua vida. Como que você espera grandes coisas do Senhor, se nas pequenas coisas do dia a dia você não consegue assumir a sua responsabilidade? Amém? Quantos estão comigo? Estou sentindo muito quietinho, cara. Mas vamos lá. A vitimização na igreja. Eu queria só ler alguns pontos que Deus foi me tratando para vocês entenderem. Pais omissos e ausentes na educação dos filhos. O que acontecia? O que era a desculpa usada por isso? Trabalho em excesso, cansaço e preguiça. Pai fora do seu papel de sacerdote. Mães tendo que suprir a ausência dos pais, perda da hombridade. Filhos ensinados pela escola e amigos. Irmãos, o que eu mais vejo hoje em dia, às vezes quando a gente está fazendo libertação, está tratando com alguma vida, são pessoas, são homens de Deus, homens que buscam a Deus, homens tementes ao Senhor, que passaram mais de 10, 20 anos da sua vida sem a figura do pai e da mãe dentro de casa, sem presentes em educação, sem ter um diálogo com pai e mãe, criados na rua, criados por amigos. Você imagina o que essa consequência gera na sociedade? Você imagina o que nós vivemos hoje como sociedade é fruto do quê? Muitos pais cristãos, irmãos, que deveriam dar o exemplo, que deveriam ser a referência dentro de casa. Só que isso preencheu e entrou nessa lacuna que eu disse para vocês sobre vitimização. As pessoas entraram numa posição confortável de se vitimizar por tudo. Filhos, ou muitas vezes pais, os filhos falam assim, eu não consigo ser assim hoje, ou eu não posso fazer uma faculdade porque o meu pai errou comigo. Porque o meu pai não estava presente dentro de casa. Porque meu pai não deu condições para eu estudar. Meu irmão, se você está aqui hoje, se você é servo do Senhor hoje, se Deus te trouxe até aqui, se você é filho, você tem todas as condições de romper com toda a sua história. Não importa o que aconteceu. E nós temos que saber nos posicionar hoje, diante daquilo que o Senhor tem. A sua história não pode mais dizer o que vai acontecer daqui para frente. Isso é se responsabilizar para o futuro, isso é se posicionar diante de uma situação para viver aquilo que Deus tem. Não dá mais para jogar a responsabilidade dos seus problemas nas costas dos outros. É muito fácil a gente transferir a culpa daquilo que a gente deveria assumir. E eu estou falando, às vezes, no básico, irmãos. Às vezes tem jovens, 14, 15 anos, que a pai e a mãe pede para lavar a louça. Meu irmão, se você não consegue fazer isso que seu pai está pedindo, como é que você quer que Deus te coloque em grandes coisas? Entenda isso, são princípios básicos de honra, são princípios que Deus quer te colocar em lugares, muitas vezes mais humildes, para depois ver o seu coração para te posicionar em altos lugares. Eu vou falar um outro caso muito interessante da minha vida, o Kiko também passou por isso, mas chegou uma época que a gente tinha que fazer algumas tarefas em casa, e o meu pai me deu uma tarefa muito gostosa de limpar a piscina. Não, até que era gostosa mesmo, eu não ligava não de limpar, porque a piscina, se estava calor, você dava um pulinho e dava uma refrescada. E sim, mas tinha uma situação muito confortável, muito gostosa, que é quando você ia ligar a bomba na casa de máquinas. A casa de máquinas, ela era enterrada e ela descia uma escadinha. E quando você chegava lá, a casa era úmida. Então, vocês imaginem a cena, você entrava na casa e vinha uma metralhadora de perereca voando para tudo quanto é lado. E você ficava no meio daquilo numa tensão, assim, tipo, se eu me mover muito, cara, eu vou
Daí, quando você via, grudava uma na perna, grudava uma na cara, grudava, e você saía meio tenso do negócio. E toda vez que eu ia limpar a piscina, eu falava, caramba, cara, vou ter que ir lá enfrentar as pererecas de novo. Ó, com todo respeito, né? Agora... Daí chegava uma hora que você estava tão familiarizado com aquilo, que você quase dava nome para as pererecas, cara. De tanto que você falava, pô, ainda bem que você está aqui mais uma vez, cara. Mas eu falo assim, eram responsabilidades que a gente tinha, e que quando meu pai pedia, por mais que eu não gostasse, a gente tem que ter essa... Qual a palavra que eu posso usar? Não quero falar responsabilidade, mas a dignidade de obedecer e cumprir uma ordem de um pai. E quantas das vezes nós somos ministrados nessa casa, recebemos palavras proféticas, recebemos direção de Deus em tantos aspectos, em tantas áreas da nossa vida, e a gente não consegue tomar isso como direção para nós, não conseguimos caminhar em direção a isso, oscilamos naquilo que foi falado no domingo. Como que nós vamos nos responsabilizar no futuro, se uma palavra liberada no domingo, a gente não consegue fazer uso na segunda, não consegue assumir aquilo para a nossa vida na segunda-feira, e a nossa alma continua atribulada, e a gente continua desesperado, e vem diante do AP, por favor, ora por mim nisso. Meu irmão, nós precisamos romper com essa mente de vitimização. Amém? Falem comigo nessa noite, nós precisamos romper com essa mente vitimista. Amém. E eu queria falar para vocês, tem 3 consequências fortes da vitimização hoje na sociedade: omissão, ausência e irresponsabilidade. A vitimização trouxe isso no meio cristão e no meio da sociedade. Porque quando você se vitimiza, quando você transfere a culpa, você acaba se ausentando daquilo ou você acaba se omitindo. E quando você se omite e se ausenta de algo, você se torna irresponsável. E eu posso falar para vocês com toda sinceridade, com aquilo que Deus tem ministrado sobre nós nesse tempo. O problema do Brasil hoje, o problema da igreja hoje, é porque nós vivemos em tempos em que a igreja se ausentou do seu papel de responsabilidade, e nós estamos colhendo apenas o fruto de um governo que assumiu o papel de uma igreja irresponsável. E eu não queria entrar muito nesse meio, eu até falei com a pastora Zelina, falei, Zê, não falei pastora, que é muito formal, porque ela é minha amiga querida, minha irmã. Falei, Zê, eu vou ter que entrar num assunto de política. Não vou falar de candidato nem nada, mas posso só para dar um contexto geral, para as pessoas entenderem o porquê. Ela falou, não pode, manda vir. Daí como ela deu autoridade, eu vou estar transmitindo isso para vocês. O que aconteceu com isso, irmãos? Quando a igreja se ausentou desse papel, nós vivemos numa sociedade hoje, nós vivemos num país hoje, onde se diz que o Estado é grande, o Estado é cheio, o Estado é mãe de todos. E o Estado brasileiro, o governo federal, diante de uma situação onde pais e mães, famílias, igreja se ausentou de suas responsabilidades na sociedade, eles resolveram tomar o papel disso. Então você vê as grandes crises ou os grandes problemas que vivemos hoje na sociedade, e eu vou citar alguns para vocês. É por responsabilidade de um governo que tomou o papel da família, que tomou o papel da igreja, tomou o papel que era nosso, que nós nos ausentamos nisso. E só para vocês entenderem, os maiores embates promovidos pelo governo na nossa nação, vê se vocês vão se entender, movimentos feministas, uma briga de classes entre mulheres e homens. E eu não quero em nenhum momento criticar o feminismo naquilo que se diz de direitos iguais a mulheres e ao homem, não é isso. Mas aquilo que se tornou hoje, em uma briga direta entre mulher e homem, héteros e homossexuais levantando bandeiras em todas as áreas,
brigando por direitos na política, entrando com a ideologia de gênero nas escolas, filhos sendo criados com 2, 3 anos, recebendo um manual de ensinamento sobre sexo. Você acha que isso não foi responsabilidade nossa como igreja, irmãos? No papel que a gente chegou hoje como sociedade? A culpa não é do governo, não, irmãos. A culpa é nossa. É culpa nossa porque nós nos ausentamos dessa posição. Brancos e negros. O governo em que nós vivemos, o principal articulador e aquilo que eles buscam entre nós é a briga entre classes, entre todo tipo de classes. Promover a briga e discussão. E eu vou explicar o porquê disso. Ricos e pobres, bandidos e policiais. Quantas das vezes nós vemos notícias na TV onde os bandidos são vítimas da sociedade? São vítimas da sociedade. Repare na palavra que eu estou falando, vitimização. E os policiais são os grandes corruptos, são os grandes, usam de força excessiva. Olha o nível que nós chegamos de sociedade deturpada. Porque um governo invadiu uma área de atuação que deveria ser nossa. Nós não poderíamos deixar o governo tomar esse monte das nossas mãos. Mas eu creio, irmãos, e eu vou liberar uma palavra aqui nessa noite, como o povo remanescente que nós somos, nós vamos assumir essa área de novo. E nós vamos viver como nação os melhores dias da nossa vida. Escrevam isso, o Brasil vai mudar a partir do ano que vem. 2019 vai ser um ano totalmente diferente para nós, como igreja e como nação. Nós vamos colher isso, eu tenho convicção disso. E só para vocês entenderem, eu preciso passar de forma geral, eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem qual é o tipo de governo que nós vivemos hoje em relação a qualquer outro país. Então, eu fiz uma rápida comparação, vou explicar para vocês. Estados Unidos, maior potência do mundo, potência econômica, primeira potência econômica há mais de 10, 15 anos. China chegou por perto disso, mas ainda não alcançou. Por que será que todo mundo quer ir morar nos Estados Unidos? Por que será que nesses tempos de crise todo brasileiro quer sair daqui e quer ir para lá? Apertou aqui as coisas? Não, vou fugir para os Estados Unidos. Existem 3 características de cada uma das nações que vai explicar bem o que a gente vive. Os Estados Unidos ele é baseado em um regime liberal. Regime liberal quer dizer o seguinte: o indivíduo tem liberdade para produzir riqueza. Está na mão de nós, não é o Estado que controla, o Estado não atrapalha a vida do americano para nada. O Estado não fica fiscalizando, o Estado não tem as leis trabalhistas para impedir você de qualquer coisa, o Estado ele facilita uma abertura de uma empresa, você não precisa ficar 100, 120 dias, que nem é no Brasil hoje, lá são 2 semanas para você abrir uma empresa. O relacionamento de patrão e funcionário é muito mais fácil do que no Brasil, porque tem liberdade para isso. É um regime liberal. O Brasil é um regime social democrata. Isso quer dizer que nós temos um regime socialista hoje. Um regime socialista se caracteriza por ter um Estado grande, um governo federal inchado. Isto é, ele controla todas as coisas que ele pode controlar na nossa vida. Todas as coisas. Quando eu digo tudo, hoje nós pagamos, só para vocês terem ideia, mais de 50% de imposto em qualquer produto. Só para vocês terem ideia, de 12 meses que você trabalha, 5 meses vão de imposto para o governo. Porque o Estado, ele controla todas as coisas. O Estado arrecada tudo. Ele atrapalha essa relação. Os Estados Unidos, como eu disse para vocês, é um Estado mínimo. Brasil, um Estado inchado. Liberdade do indivíduo, e o Brasil controla e monopoliza. Eu vou dizer para vocês, o estado mais crítico que nós chegamos numa sociedade nesse tipo de regime, é o que nós vemos hoje na Venezuela. O que vocês acham que aconteceram na Venezuela? Graças a Deus, Deus nos poupou do pior, porque nós estávamos caminhando a passos largos para viver da mesma forma com que eles estão vivendo hoje. O Estado tomou conta de tudo. O Estado tomou conta das Forças Armadas, o Estado controla o Exército, o Estado controla a população, o Estado controla o que você vai comer.
não há mais nada. O indivíduo perdeu completamente a liberdade. Quem dita as regras é o Estado. E eu estou falando algo para vocês, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque eu sei que é algo diabólico. Eu sei que as trevas quer tirar atenção nesse momento, porque envolve muita coisa, envolve você ser consciente daquilo que Deus está fazendo nesses dias. E isso é ser responsável com o futuro. E como eu disse para vocês, hoje a gente vive em um regime socialista, inspirado em um regime socialista, onde o principal fundamento desse tipo de regime é acabar com todo o modelo que concentra a base da economia tradicional. Eu escrevi isso só para eu não me perder. Deixa eu explicar para vocês. Um regime socialista, ele quer acabar com todo tipo de modelo de tradicional de economia, entre relacionamento de empresa e empregado. Só que ele descobriu, para ele quebrar esse modelo de economia, quebrar esse modelo de negócio que existe no Ocidente, nos países capitalistas que eles dizem, eles têm que destruir a base da sociedade. E qual é a base da sociedade de um modelo desse, de economia? Família, filhos, relacionamento, artes. Vocês veem alguma similaridade do que está acontecendo hoje no Brasil? O governo entrando em todas as áreas. Vocês viram o que aconteceu naquele Queer Museu, aquele museu lá em São Paulo, com aquela exposição de artes? Vocês viram o que está acontecendo hoje nas famílias no Brasil? Os embates promovidos pelo governo, de filhos se revoltando contra pais, promovendo homossexualismo dentro de casa. O que vocês acham que um governo desse tipo quer, irmãos? Essa é a base de todo governo de esquerda. E eu quero só dizer uma coisa para vocês, o que a gente vive hoje é apenas a ponta do iceberg do que foi construído em 12, 13 anos de governo. Se você vê vídeos hoje na internet de crianças na escola, dando um murro na cara de um professor, irmãos, isso é a ponta do iceberg. Foram 13 anos de construção disso na nação. 13 anos, desfazendo relações, tirando a autoridade de professor dentro de sala de aula, corrompendo a vida dos filhos, com aquilo que eu falei para vocês, aproveitando de pais, de famílias ausentes, por causa de uma vitimização na sociedade. A brecha foi aberta e o Estado entrou para tomar conta desse ponto. Mas eu creio, irmãos, que isso finaliza esse ano. Nós vamos dar um basta nisso. Deus ouviu o clamor de um povo remanescente, irmãos. Nós vamos virar essa história, no nome de Jesus. Eu tenho consciência, tenho convicção no meu espírito do que eu estou dizendo. E eu queria só, para vocês entenderem isso que eu falei, vou ter que pegar o celular. Eu quero só citar um texto que eu compartilhei na internet e eu falei na intercessão esses dias. Esses são dois pensadores, são filósofos e foram ditadores comunistas. Um na Itália e um na Rússia. Para vocês entenderem o nível que é e o que é a base das ideias dos governos que passaram pelo Brasil e que nós ainda temos presente hoje. Gramsci era um ditador italiano, dizia assim: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Lenin fala assim: usaremos o idiota inútil na linha de frente, incitaremos o ódio entre as classes, destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. Fecha aspas. Esses são a base de todas as ideias que nós vivemos hoje de governo de esquerda no país, a base de todo o ensinamento, a base de doutrina, são a partir desses tipos de pensadores e ditadores que nós vivemos hoje no Brasil. Vocês acham que o inferno está brincando? Você acha que a igreja, você acha que você precisa se responsabilizar pelo futuro, sim ou não?
A gente não pode mais brincar de servir a Deus, irmãos. Porque o inferno não brinca de ser inferno com a gente. Mas eu queria agora, de fato, eu dei esse panorama geral para vocês entenderem aquilo que nós vivemos hoje como sociedade, para vocês entenderem o que foi a vitimização na igreja e na sociedade hoje. Mas eu queria dar o exemplo de uma pessoa na palavra, não só uma, mas duas, que foram exemplos de pessoas que não se deixarem serem frustrados pelos problemas e as dificuldades que viveram na vida. E olha que eu vou dizer para vocês, eu acho difícil encontrar na palavra alguém que passou pelo que passou, como esses homens passaram. Mas eu queria falar sobre vocês, sobre José. José, para mim, eu acho que é um dos maiores exemplos de pessoas que não se vitimizaram em meio a tudo que viveram. E olha que ele teve razão, hein, irmãos. Teve razão, não. Tinha motivo para isso. Tinha ou não tinha? Que história, né? Ele tinha todos os motivos do mundo para se vitimizar em cada ponto da sua vida. E sabe o que eu acho mais interessante dessa história? José tinha um sonho. Repita para o seu irmão, um sonho. Repita mais forte, um sonho. A palavra diz que Deus não veio falar com ele. Deus deu um sonho, na verdade 2. E isso ele tinha 17 anos. Quando ele se tornou governador do Egito, o primeiro-ministro do Egito, podemos dizer assim, ele tinha 30. E ele fundamentou a sua esperança, a sua obediência em Deus e a sua responsabilidade com base em um sonho. Deus não voltou. Repare o que eu estou falando para vocês. Ele foi lançado em poço, ele foi preso, lançado em poço pela sua família, foi preso. E em nenhum momento na história, a Bíblia relata que Deus, no meio da palavra, Deus chegava e falou assim, José, fica de pé, irmão, vamos conseguir aí que as coisas vão dar certo. Não tem esse relato na palavra. Ele se baseou em um sonho. Você imagina um cara que podia se vitimizar em todos os momentos da sua vida. Ele podia parar no primeiro ponto. Quando os irmãos jogaram ele no poço, ali, se fosse eu já largava, já chutava o balde ali. Já falava, Deus não é comigo mesmo. E eu queria, vamos aprofundar um pouco na história e entender isso. Queria que vocês abrissem em Gênesis 37, do 5 ao 10. E sabe uma outra coisa, irmãos, que Deus me falava agora? José tinha algo que José não tinha algo que nós temos hoje, que é a presença do próprio Deus vivo em nós. José não tinha o Consolador com ele. Você sabe o que é isso? Você sabe que você passar por esses dias, sem ter a quem clamar, sem ter a quem buscar dentro de você, sabe quem tem a quem te consolar em dias de dor? José não tinha isso, irmãos. Nós temos tudo. E nós ainda somos irresponsáveis com as coisas que Deus nos dá. Nós não temos desculpa para avançar em meio a dias difíceis. Nós não temos, porque nós temos tudo liberado na cruz. Tudo já foi conquistado, tudo já está disponível. E a gente não pode se vitimizar mais em meio aos problemas. Amém? Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, ele disse. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua, as 11 estrelas se curvaram diante de mim.
Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? 37, do 5 ao 10, diz assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica, agarraram-se-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentaram para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Esse é o primeiro ponto. E eu queria que vocês repetissem comigo. José se manteve em obediência, repitam, obediência, perseverança e responsável. Amém. Responsável com aquilo que Deus confiou a ele. Ele se apegou nesse sonho e se manteve em obediência, se manteve perseverando e se manteve responsável. Foi jogado no poço pelos seus irmãos, pela sua família. Quantos já desistiam nesse momento? Quantos paralisariam suas vidas nesse momento? Quantos se vitimizariam nesse momento? E a história segue. Eu vou pular os trechos só para vocês, não vou contar tudo porque a história é longa, né? Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os ismaelitas que tinham levado para lá. Agradou-se José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Pulando a história, ela conservou o manto, depois que José fugiu da presença dela, ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Repitam de novo: obediência, perseverança e responsabilidade. Quando a história começa a melhorar, José é lançado na prisão. Mais um momento da história que José podia chutar o balde, que José podia largar tudo. Deus falou com eles nesse momento, irmãos. Deus mandou um anjo para José, falando: José, fique firme, o pior passou, agora na prisão vai dar tudo certo, você vai ter um sonhozinho lá, e as coisas vão resolver para o seu lado. Aconteceu isso, irmãos? Cara, é demais isso. E José podia clamar ao Espírito que vivia dentro dele? Não podia. E a palavra segue. Ixi, eu só me perdi aqui. O chefe dos copeiros, porém... Pulei aqui a mensagem. Agora eu vou só dar o parênteses. E acontece que ele é levado à prisão, ele fica responsável pelos presos na prisão, né? Pelo capitão da guarda lá da prisão, e acontece que o copeiro e o padeiro do rei também é preso. E ele decifra o sonho, né? Decifra o sonho dos dois, o copeiro é solto, é libertado, não é morto, e José havia pedido para ele: se lembre de mim quando chegar diante do faraó. E o que acontece? Nesse breve momento
que José não tinha quem pedir, ele clamou pelo único cara que estava do lado dele na prisão, e o copeiro esquece dele. E o copeiro esqueceu dele e passou-se o tempo. 2 anos dentro da prisão. Fale para o seu irmão, 2 anos dentro de uma prisão. Olha que gostoso, irmão. Que gostoso viver sem a presença do Espírito, porque você entende comigo, quando Paulo foi preso, o Espírito Santo já habitava nele. Amém? Ele tinha quem consolar. Ele podia dar uma chorada, Senhor, ouve o meu clamor, e clamar a Deus. José não tinha isso. E ele passou mais 2 anos preso. Se apegando ao quê? Um sonho. Responsabilidade, perseverança e obediência. E a palavra agora vai chegando no final. Disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Depois desse momento, o faraó tem um sonho que todos conhecem a história. E não tinha ninguém que decifrasse esse sonho. E o copeiro, então, depois de 2 anos na prisão, lembrou que havia um hebreu que conseguia entender o coração de Deus e lembrou de José. E com 30 anos, José assume o governo, ou vamos dizer, ele é o primeiro ministro do governo de Egito abaixo de Faraó. Dos 17 aos 30 anos, 13 anos da sua vida, ele passou debaixo apenas de um sonho para a sua vida. Em obediência, em perseverança e responsável com aquilo que Deus tinha confiado a ele. Irmãos, nós hoje vivemos dias precisos para assumir o nosso posicionamento diante de Deus. E tomar de volta o posicionamento que era da igreja e o que o governo assumiu como responsabilidade. Nós temos esse comissionamento de assumir essa posição de novo para as nossas vidas. E jovens, vocês fazem parte totalmente disso. Entendam que aquilo que vocês são chamados para fazer hoje, muitas das vezes pode não parecer grandes coisas aos olhos naturais. Podem parecer pequenas coisas, mas aquilo que vai ecoar no futuro, aquilo que vai reverberar no futuro, vai ser fruto diante das decisões que vocês tomam hoje, com as responsabilidades que vocês assumem hoje. Não desprezem os pequenos começos. Teve uma apóstola que disse isso nessa casa, a apóstola Leila. Não desprezem os pequenos começos. E para concluir, irmãos, não sei se eu falei tudo. Vou ler o final aqui da história, né? Em Gênesis 41, 39 e 41, eu acho que é a parte mais legal da história. Porque José reencontra sua família, reencontra os seus irmãos. E o que poderia acontecer nesse momento? Se existisse ainda um espírito vitimista sobre a vida de José. Ele falou assim, agora eles vão pagar por aqueles que eles fizeram. Agora eu vou ter a oportunidade na minha vida de devolver aquilo que eu passei. Quantos de nós fazemos isso? Na hora que Deus nos coloca em posições de autoridade, a gente, em vez de assumir esse posicionamento e se responsabilizar ainda mais com a situação, a gente pensa naquilo que a gente pode devolver para quem nos pisou, ou para quem nos humilhou, ou para quem nos criticou, ou para quem não nos ajudou na hora que a gente precisava. Mas José fala assim, 41, 39 ao 41. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita.
mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente. E eu queria parar aqui, porque nesse momento Deus fez o link em tudo que Ele tinha me dado. Ele falou assim, agora aquela palavra de remanescente faz sentido. Deus preservou de José para um remanescente. E nós chegamos numa etapa na nossa sociedade, na nossa vida como a igreja, que eu tenho convicção no Espírito que Deus preservou um remanescente que somos nós, irmãos. E nós vamos colher os frutos disso. Porque nós entendemos o que é viver um evangelho verdadeiro diante do Senhor. Não um evangelho de bênçãos pessoais, de conquistas pessoais, não um evangelho de aparência. Mas eu sei que eu falo diante de muitos jovens que abriram mão muito das suas vidas, das suas histórias, para viver aquilo, sonhos de Deus para vocês. E nós somos esse povo remanescente. E eu quero declarar isso sobre a vida de vocês nessa noite. Que a gente possa assumir o nosso papel de responsabilidade na sociedade. Irmãos, eu quero fazer um desafio diante disso. Eu não sei aqui quantos dos jovens têm a oportunidade de se responsabilizar em pequenas coisas ou de buscar participar de algo que seja relevante para esse tempo. Quantos aqui querem participar de um grêmio estudantil na sua escola? Participar de debates nas suas escolas? Debates dentro de bairro? A gente tem que se interessar por esse meio, irmãos. A indignação, como a Jéssica disse, muito bem colocada no começo do culto, isso tem que ferver dentro de nós. Nós não podemos assistir mais vídeos na internet de professor sendo apanhado em sala de aula por criança de 13 anos e não nos indignar mais. Nós não podemos ver vídeos, não sei quem viu um vídeo da Daniela Mercury na internet. Alguém só me levanta a mão, eu não vou nem repetir o que aquela mulher falou. Alguém viu? Amém, uns 10 viram. Ela falou as coisas mais absurdas sobre a igreja, sobre a nossa sociedade, sobre a família tradicional. E quantos de nós passamos desapercebidos por tudo isso? Meu irmão, a indignação tem que arder dentro de nós. Mas eu quero dizer algo. Indignados, mas não rebeldes. Porque quem faz a obra não somos nós, não é pela nossa força, é o Senhor. Não adianta vir com indignação e se rebelar em Facebook, e fazer discursão, e fazer textão, não é isso que o Senhor quer. A nossa rebelião, a nossa indignação é com inteligência. É sabendo escolher um candidato em outubro. É sabendo estudar isso. É sabendo pesquisar. É se antenar pelas coisas. E o mais importante, como a gente foi colocado aqui, que eu queria frisar para vocês, não permitir que as dificuldades, as dores que vocês passaram, e olha, irmãos, eu conheço a história de alguns, sei que muitos aqui poderiam ter parado no meio do caminho e se vitimizarem com as suas histórias. Mas vocês chegaram até aqui e venceram todas as dificuldades em Cristo. Essa situação de vitimização não pode ser mais um bloqueio na vida de vocês. Chegou o tempo da gente se posicionar como sociedade, se posicionar como filhos e exercer isso diante do Senhor. Amém? E eu queria só... Que legal, minha palavra sumiu. Ainda bem que foi no final. Mas amém. Eu queria só para encerrar, eu não sei aqui quantos viram um vídeo de um general. É um vídeo bem interessante, foi o general que foi o responsável pela equipe de apreensão do Bin Laden. Um general americano. E ele tem um vídeo que ele está palestrando e ele fala algo muito interessante, sobre a responsabilidade que existe em arrumar uma cama. E ele começa o vídeo, eu não sei se vocês viram, eu poderia ter pensado em passar isso para vocês, mas ele começa o vídeo falando assim, se você não consegue se responsabilizar em arrumar a sua cama, o que você vai querer esperar diante do dia que aconteça diante de você? E ele fala mais algumas coisas assim, que os treinamentos da Marinha Americana,
dos SEALs que eles falam, tem um momento no treinamento que eles precisam passar a nado a Baía de São Francisco. E a Baía de São Francisco é uma baía muito conhecida por ter inúmeros tipos de tubarão. E faz parte do treinamento, o marinheiro americano, passar por essa baía. Se ele não passar, não se forma, né? Mas ele tem que passar, e nunca houve morte nisso. E ele fala assim, há momentos na nossa vida que você tem que enfrentar os seus tubarões, os seus temores. E você não pode fraquejar diante dessas situações. E não deixar que isso paralise. E ele fala no treinamento, fala assim, quando você vê um tubarão, você junta todas as suas forças, dá um murro no nariz e ele se desvia e volta para casa. E ele conclui falando isso, você não pode permitir que as dificuldades, que as lutas do seu dia a dia bloqueiem diante do seu alvo, diante daquilo que você tem como alcançar para a sua vida. E ser responsável pelo futuro hoje é nós entendemos que as dificuldades do nosso presente não podem nos parar. Se José não parou por um sonho, irmãos, nós não temos obrigação de parar a nossa vida por nada. Nós carregamos o próprio Cristo vivo em nós. Repita para o seu irmão, você não pode parar. Você não vai parar. Amém? Vamos ficar de pé.